Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, esse vídeo aqui vai ser muito interessante. E eu fiz um esboço aqui baseado em algumas informações daquele blog Quem Escreveu Torto por Linhas Certas. É esse blog aqui, ó, é muito bom, tá? Eu recomendo. Ele fez até uma tabela bem complexa aqui sobre um tema. Aí eu acrescentei outras informações, tá? Para montar uma teoria em torno de algo que ele descobriu aqui em Joséfo, tá? Então vamos partir aqui do princípio, ó. Conforme já vimos, Yeshua Ben Pandira, eu já fiz um vídeo sobre isso, tá? Tá naquela playlist Jesus antes de Jesus. Ele era considerado alguém que aprendeu artes mágicas no Egito. E esse Ben Pandira pode ter sido alguém que inspirou o Jesus da Bíblia. Vamos ler aqui no Sefer Toldot Yeshu. Só um trechinho, ó. No reinado de Alexandre Janeu, um inútil devasso chamado José Pandira, seria o pai de Jesus, vivia perto da casa de uma jovem chamada Maria, noiva de um certo homem chamado João. Pandera seduziu Maria e esta ficou grávida. Quando João soube que sua noiva estava grávida, dirigiu-se ao seu preceptor, Simão ben Chetá. Este aconselhou-o a arrolar testemunhas para levar o culpado ao sinédrio. Vocês perdoem um barulhinho de fundo, tá? Que aqui está em obras, então tem hora que é difícil até falar. Mas João, para evitar a vergonha, fugiu para longe. Então note que a mulher dele estava grávida de outra. Ele ia levar ela para o sinédrio, não levou e fugiu para longe. Entretanto, Maria deu à luz um rapaz e chamou-o de Jesus. Quando cresceu, o rapaz mostrava-se insolente com os magistrados do sinédrio, e as pessoas diziam: que bastardo! Simão ben Chetá disse então: sim, este é o filho de Pantera e Maria, que era noiva de outro. Os outros disseram: portanto, ele é mesmo um bastardo, filho de uma adúltera. Note que aqui o Ben Pandira ele é filho de uma mulher adúltera. Publicou-se um édito expulsando-o do seu meio, e Jesus fugiu para a Galiléia, a mesma região do Jesus da Bíblia, onde morou muitos anos, quando também na Galiléia soube-se que Jesus era filho ilegítimo e retornou secretamente a Jerusalém, tá? E isso é parecido com o que nós temos aqui em Mateus, ó. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim, que estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo. Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. Ok, ó, que nem o Ben Pandira. E segundo o Novo Testamento, Jesus foi para o Egito. Apesar dali naquele Sefer não informar, mas o Pandera também foi para o Egito, a gente vai ver, tá? Ó, e levantando-se ele, tomou o menino e sua mãe de noite e foi para o Egito. E esteve lá até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que foi dito pela parte do Senhor pelo profeta que diz: do Egito eu chamei meu filho. Então note que é bem parecido. Vamos ver aqui outras informações que comprovam que Pandira e Jesus foram para o Egito. O filósofo pagão Celso corrobora com a visão de que Jesus era chamado de o egípcio. Lembrando que Celso não era nem judeu nem cristão, tá? Ele escreveu uma obra criticando o cristianismo e Orígenes responde a ele. Então o que a gente sabe de Celso é por Orígenes. Por volta de 178 da Era Comum, Celso teria escrito o seguinte trecho sobre Jesus, na obra Celso, a verdadeira palavra. Não é o caso que quando seu engano foi descoberto, a saber, que ela, Maria, estava grávida de um soldado romano chamado Pantera, ela foi expulsa pelo marido, o carpinteiro, aqui, ó, que nem na Bíblia, e condenada por adultério. Então, segundo Celso, Maria foi condenada pelo adultério. Lembrando que ele estava mais próximo dos acontecimentos, era isso que deviam se dizer naquela época. E que ela deu à luz vergonhosamente um filho ilegítimo, que tendo se contratado como servo no Egito por causa da sua pobreza, então segundo Celso, Jesus foi para o Egito servir como servo, porque eles eram pobres, e tendo lá adquirido alguns poderes milagrosos, seriam aquelas artes mágicas egípcias, dos quais os egípcios muito se orgulham, retornou ao seu próprio país, altamente exaltado por causa deles, que nem o Jesus da Bíblia, que era aclamado por causa das curas e milagres e sinais que ele fazia. E por meio deles proclamados ele mesmo um Deus, parecido com a Bíblia. E a Bíblia dá pistas que realmente pode ser verdade isso, pessoal. Por exemplo, aqui em João fala assim, ó, Jesus discutindo com os fariseus: vós sabeis as obras de vossos pais. Aí os fariseus respondem para ele: nós não somos nascidos de fornicação, nós temos um pai que é Deus. Então, nesse embate aqui de Jesus com os fariseus, eles dão uma indireta, dando a entender que Jesus era filho de um adultério, de uma fornicação. Olha o que o Talmud diz nessas duas passagens, ó, no Shabat 104b e 67a. Ensina-se:
Rabi Eliezer disse aos sábios, bem estada... aqui é bem estada, Ronaldo. Calma que a gente vai chegar lá. Não trouxe a magia com ele do Egito, num corte em sua pele? Disseram-lhe, era um tolo e não se pode trazer a prova de um tolo. Só que esse bem estado é o mesmo bem pandira aqui, ó. E assim fizeram a bem estada em Lida, que é Lude, perto de Jerusalém, e penduraram-no na véspera da Páscoa. Bem estada era bem pandira. Então esse bem pandira, ele foi para o Egito, era filho de um adultério, e ele trouxe artes mágicas do Egito e acabou sendo muito popular ao ponto de ser considerado um deus, tá bom? Agora vem a parte interessante, ó. E Joséfo menciona em duas obras dele um falso profeta conhecido como egípcio. Joséfo se refere a um profeta egípcio do qual ele não fala o nome próprio, mas cujo grupo foi apanhado, olha onde? No Monte das Oliveiras, que nem Jesus, fora das muralhas de Jerusalém. E esse evento ocorreu por volta de 55 da Era Comum. Primeiro aqui na Guerra dos Judeus, pessoal. Capítulo 2, livro 2, capítulo 13, 5. Um golpe ainda maior foi desferido sobre os judeus pelo falso profeta egípcio. Então olha que aqui Joséfo não fala o nome, mas ele menciona que era um falso profeta egípcio, ou alguém que aprendeu artes mágicas no Egito. Esse homem, um charlatão que conquistara a reputação de profeta, então note que ele enganou muitas pessoas, ó. Ele conseguiu ter a reputação de profeta, que nem Jesus. Apareceu no país, congregou à sua volta cerca de 30 mil ingênuos e conduziu-os por um caminho desviado através do deserto, até uma colina chamada Monte das Oliveiras. Aí chegando, propôs entrar à força em Jerusalém, e depois de dominar a guarnição romana, estabelecer-se como tirano do povo, utilizando os que com ele entrassem como uma guarda pessoal. Mas Félix antecipou o seu ataque e saiu ao seu encontro com a infantaria pesada romana, apoiado por toda a população da cidade. O que Joséfo está dizendo aqui? Que ele reuniu um grupo de cerca de 30 mil pessoas, que eram seguidores dele. A Bíblia fala que Jesus reunia multidões, e ele foi para cima para tentar invadir Jerusalém. Só que Félix, já no ano 55, que era quem governava ali a região, ele se antecipou e foi lá com uma infantaria pesada romana para combater esse falso profeta egípcio. Tá? O resultado do subsequente encontro foi que o egípcio conseguiu escapar com alguns dos seus seguidores. Então esse egípcio aqui, ele escapou. A maioria foi... Perdão, pessoal, que tá difícil. É por isso que eu não posso fazer tantos vídeos para membros ultimamente. A maioria foi morta ou foi feita prisioneira, e os restantes dispersaram e regressaram às suas casas a Sócapa. Já no livro Antiguidades, esse aqui que eu li foi Guerra dos Judeus, tá? Ele fala o seguinte: além disso, saiu do Egito, por volta dessa época, para Jerusalém, um que se dizia profeta, e aconselhou a multidão do povo comum a acompanhá-lo ao Monte das Oliveiras, como era chamado, que ficava sobre contra a cidade e a distância de 5 estádios. Ele disse ainda que mostraria como, a seu comando, os muros de Jerusalém cairiam, e ele prometeu-lhes que lhes daria uma entrada na cidade através daquelas muralhas. Lembrando que Jesus também falou que Jerusalém ia cair, né, ia ser sitiada, quando elas caíssem. Ora, sendo Félix informado dessas coisas, ordenou aos seus soldados que pegassem as suas armas, e veio contra eles com grande número de cavaleiros e de infantaria em Jerusalém. Note que aqui ele vem com grande número de cavaleiros e de infantaria. E atacou o egípcio e o povo que estava com ele. Ele também matou 400 dele e levou 200 vivos. O próprio egípcio escapou da luta, mas não apareceu mais. Então note que aqui Joséfo informa que esse falso profeta egípcio ele não foi preso, ele escapou da luta. Mas só que ele também não foi mais visto, ele fugiu. E o relato do Evangelho de João, quando Jesus é preso ali no Monte das Oliveiras, ao mesmo monte, parece uma descrição de uma batalha militar. Vamos ler aqui com os termos gregos, ó. Assim, o destacamento de soldados, que aqui é espeira, em grego, essa palavrinha aqui, espeira é uma unidade de 1000 soldados. Então note que aqui a prisão de Jesus, segundo João, é praticamente uma batalha militar. 1000 soldados para prender uma pessoa. Com o seu comandante, comandante aqui é Tiliarchos. Eu não sei se é Chos ou Cos a pronúncia, mas é um comandante de 1000. E os guardas aqui eram oficiais romanos. Romanos não, perdão, dos judeus. Prenderam Jesus. Então note que aqui na simples prisão de um falso profeta, que segundo o Novo Testamento, para que toda essa campanha militar aqui para prender uma pessoa só?
Será que é a mesma história então que o Novo Testamento dá uma falseada, mas na verdade Jesus queria fazer um ataque a Jerusalém? Porque por esses termozinhos gregos aqui em João faz sentido. E isso é mencionado também em Atos, aqui para finalizar o vídeo. E quando iam introduzir Paulo na fortaleza, disse Paulo ao tribuno: é-me permitido dizer-te alguma coisa? Aí o tribuno responde: você sabe o grego? Ele fala: não é tu, porventura, aquele egípcio que antes desses dias fez uma sedição e levou ao deserto 4.000 salteadores? Então note que a fama desse egípcio se espalhou ao ponto de um soldado pensar que Paulo era esse egípcio que tinha escapado depois de ter feito um tipo de rebelião contra Roma, né? Fez uma sedição e levou para o deserto 4.000 salteadores. Para o deserto. Exatamente onde Jesus e os apóstolos acabaram indo parar. Pessoal, então talvez isso aqui tenha um fundo de verdade. Talvez este seja o Jesus histórico, tá bom? Bom, pessoal, eu vou encerrar aqui o vídeo, tá? Que já terminou e tá uma barulheira aqui. Perdoem por isso, tá? Quem puder dar um like aí, espero que tenham gostado. Paz a todos.